Mas é mais ou menos. Por que a gente chegou a essa conclusão? A pastoral da igreja chegou a essa conclusão sobre confissões de um pastor. Porque a gente tem entendido que a igreja, desde sempre, igreja quando eu falo IBVE, mas a igreja de Cristo, ok? Essa série foi uma série que vem a partir de um livro, não sei se alguém conhece, o livro chama-se Confissões de um Pastor. E eu queria, antes de começar propriamente a falar disso, né? Tá, aí tem um pastor lá no fundo, que não sou eu, mas a ideia é essa. Eu queria ler para vocês duas notícias bem recentes de dois sites muito conhecidos entre os pastores e entre os evangélicos. Tá? Não se preocupe que não é o Fuxico Gospel, não é. Você conhece? Fuxico Gospel. Quer saber fofoca do meio evangélico? Acesse Fuxico Gospel. Eles nem me pagaram para fazer propaganda. Mas tem de tudo. Mas esse aqui é um site da Visão Mundial. Quem veio aqui no culto que numa sexta-feira veio o Tiago Grulha cantar e falar de crianças, adotar crianças. Alguém veio aqui nesse dia? Veio? Várias pessoas. Ele é da Visão Mundial. Visão Mundial hoje é a maior organização não governamental cristã do planeta. Não tem outra maior. A Visão Mundial, o próprio termo diz, tem sede no mundo todo, inclusive aqui no Brasil, fica ali na Paulista. E ela escreve, tem um texto, se você abrir lá no site deles, tem esse artigo dizendo assim: pesquisa mostra que mais da metade dos líderes religiosos sofrem com depressão. Vou ler um trecho só da matéria, diz assim: o estado dos pastores, traduzido para o português, né, The State of Pastors, mostra que 56% dos líderes religiosos sofrem com depressão. Os pastores, mais da metade com depressão. 65% se sentem solitários e isolados. 1 a cada 3 pastores correm risco de esgotamento mental. Dos pastores que sofrem com problemas relacionados à saúde mental, 56% deles lideram igrejas entre 100 e 250 membros. Então não é pela quantidade de gente, quer dizer, igrejas pequenas, os pastores são mais atacados, né? Nos grandes templos, apenas, que já é alto, 32% dos pastores têm os mesmos malefícios. Tem um outro site, que é muito conhecido, e eu tenho tenho vários livros deles, chamado CEPAL. CEPAL é Serviço de Evangelização da América Latina, aí é bem mais na nossa casa aqui. A matéria da CEPAL, se você procurar lá no site, você vai encontrar isso que eu achei lá. Está escrito assim: suicídio de pastores, uma reflexão necessária. Aí diz assim: nos últimos anos, vários pastores americanos, não americanos do norte, americanos do continente, ok? Tiraram suas vidas, e assim como no Brasil, o fato passa a ter certa frequência. O que está acontecendo? Na verdade, a matéria vai rolando e diz assim: eles não conseguem administrar as suas próprias demandas. De acordo com o Instituto Schaeffer, 70% dos pastores lutam constantemente contra a depressão. 71% se dizem esgotados. Aí é bem aqui na América Latina, tá? 80% acreditam que o ministério pastoral afetou negativamente suas famílias. E 70% dizem que não tem um amigo próximo.
A causa mais comum é a depressão associada ao esgotamento físico e emocional, traições, eu estou lendo o que está no site, tá? Você pode confirmar lá, porque eu dei a referência. Traições ministeriais, baixos salários, isolamento por falta de amigos. Eu quero que você entenda que hoje isso aqui não é uma queixa, tá bom? Isso aqui não é uma reclamação nem uma manifestação. Eu quero que você entenda que hoje a gente está iniciando uma série de 5 sermões sobre confissões de um pastor baseada num livro. Mas as confissões do pastor, a ideia é a gente como igreja de Cristo aqui em Vila Euro, entender o chamado de Deus para a nossa vida, para mim e para você. É que eu hoje estou na posição pastoral, mas acima de tudo, eu tenho uma posição de ser crente em Jesus Cristo. Amém? A minha posição antes de ser pastor é ser igual a você no sentido de servo do Senhor. E a ideia é que nós possamos, através da confissões de um pastor, ao invés de termos aqui uma posição, eu sei que eu e o Lu nós vamos fazer isso, mas não ter uma posição de vaidade ou uma posição dramática. Não quero aqui colocar uma posição dramática nessa situação e nesse sermão. Mas eu quero pôr uma posição de líder espiritual dos irmãos nesta comunidade. E a nossa ideia é que nós possamos abrir o nosso coração diante dos irmãos. E não muito preocupado com a nossa saúde, mas acima de tudo, preocupado com a saúde espiritual dos irmãos dessa comunidade. Para que nós não tenhamos aqui um aumento dessas estatísticas que eu li. Graças a Deus, o ministério pastoral desta igreja ainda é um ministério saudável. Amém? E nós não queremos entrar para estas estatísticas. E essa é a nossa preocupação. É como eu levo o carro num mecânico, em que ele diz isso constantemente. Que é muito melhor você fazer uma manutenção preventiva do que uma corretiva. A nossa saúde física, fisiológica também é assim, não é assim? A gente faz o check-up. Só que normalmente a gente vai ao médico quando a gente precisa, porque a gente deixou de fazer a preventiva e vai fazer corretiva. Saúde espiritual é a mesma coisa, saúde de uma igreja é a mesma coisa. Eu quero nesta manhã fazer essa confissão, ou essas confissões com os irmãos. E eu quero que os irmãos entendam que confessar é reconhecer. O termo confessar é reconhecer. O termo confessar é trazer à luz. O termo confessar é recomeçar. E eu quero que hoje, como eu orei no começo, seja um marco, que nós possamos recomeçar. Se a gente teve algum problema na nossa caminhada. Quando Lutero, lá em 1517, faz a reforma protestante, ele não queria sair da igreja, ele queria recomeçar. Porque houve um desvio de rota. E muitas coisas acontecem para ter desvios de rota. Eu queria te dizer que a gente está num tempo de recomeçar. Por quê? Por que, pastor, recomeçar? Porque a igreja contemporânea, essa igreja de hoje, essa igreja de Cristo que está por aí, que você conhece, ela vem sendo pressionada a ajustar-se à cultura. Não é mais a cultura que se ajusta à igreja, mas a igreja se ajusta à cultura social. Compreende o que eu estou falando? A cultura vem pressionando a igreja, os órgãos de mídia, as redes sociais, as pessoas vêm pressionando a igreja para que ela se amolde a isso, essa igreja contemporânea. E nós aqui, como IBVE, como Igreja Batista de Vila Euro, temos que fazer algumas trocas, antes que nós entremos para as estatísticas. Quais são as trocas? Trocar os programas
por discipulado. Nós devemos trocar estética por profundidade. Devemos trocar manutenção de cultos e mais cultos e mais cultos, pela missão na essência da igreja. Essa é a nossa preocupação. E é por isso que nós trouxemos isso hoje aqui para os irmãos. Queria que você abrisse começo da nossa essência. Livro de Evangelho de Mateus, no capítulo 28. Você tem certeza que você sabe de cor. Já leu muitas vezes. Mas eu queria ler mais uma vez com os irmãos. Uma palavra que não é minha, mas uma palavra do próprio Jesus Cristo. Mateus 28, 16 até o 20. Diz assim, amém? Os 11 discípulos foram para a Galileia, para um monte que Jesus lhes indicara. Quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, o que ele diz aí? Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei. E eu, Jesus, estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Vamos orar? Pai, obrigado pela leitura da Tua palavra, que ela hoje faça diferença na nossa mente e no nosso coração, como o louvor já fez. Mas que a Tua palavra agora seja viva e eficaz e nos molde novamente. Nos resgate o primeiro amor e a nossa primeira missão, em nome de Jesus. Amém. Então, depois da morte de Jesus, o que acontece? Depois da morte de Jesus, ali a gente estava na Galileia, uma região periférica de Jerusalém, desprezada por religiosos. Porque tem muito religioso que gosta do negócio no centro, na coisa bonita. Aquelas regiões periféricas são sempre mais desprezadas, e a Galileia era um lugar assim. O Império Romano dominava, pressionava, explorava impostos daquela galera lá da Galileia. Era uma população que sofria uma pressão política, religiosa e social gigantesca. Havia uma pressão terrível naquele lugar. Mas haviam grupos diferentes ali. Havia aquele grupo que sofria a pressão romana com medo terrível. Havia uma esperança de um Messias que foi morto voltar e resgatar o povo. E havia um legalismo faraisaico gigantesco naquela região. E aí o que vai acontecer? Pensa nos caras que andavam com um homem que tinha prometido para eles uma novidade de vida e que de repente é preso, é morto e deixou um monte de discípulo órfão. Entende isso? Então, esse homem prometeu para a gente um monte de coisa. E de repente, ele que era o Messias não conseguiu combater o Império Romano. Quem somos nós que ficamos aqui de combater esses caras? Então os discípulos estavam com medo, estavam inseguros, estavam cheios de dúvidas. Eles estavam amedrontados. Mas mesmo assim Jesus aparece para eles e diz assim: vem cá, eu fui, já parti. Mas vocês não vão deixar a minha história acabar. Vão e façam discípulos. E eu e você somos hoje resultado deste episódio que Jesus fala com aqueles caras. Pequenininho o episódio, mas de grande resultado. E nós aqui na Vila Euro,
na nossa IBV tão querida, nós temos aqui um lema, um tema, uma visão, que são 3 palavras. Quem pode agora, de alta voz, falar quais são as 3 palavras que é o nosso lema da igreja? Amar, acolher e influenciar. É resultado desta palavra de Jesus com os discípulos. Vão e façam discípulos. Mas na prática, o que significa ser discípulo? Eu sou discípulo de Jesus. E o que eu faço é algo que um discípulo faz? Ou eu comecei como discípulo e comecei a me desviar e fui indo para outra rota? Comecei numa linha e comecei... Vocês lembram da Barbara Burns, uma missionária, que alguns devem lembrar, que veio aqui uma velhinha que é minha mãe do coração? Uma missionária americana. Ela fez 85 anos essa semana, dia 29. Ela só anda, ela dá aulas ainda. Ela só anda com andador. E ela tem labirintite. Eu liguei para ela, falei, como você está? Ela falou assim, agora o meu labirinto que era muito ruim, né? Falei, ficou pior? Ela falou, não, morreu. Falei, como morreu? Ela falou, não consigo mais cruzar a sala sem um andador. Porque a gente andava na rua, ela pegava no meu braço, e ela, se ela anda sozinha, ela andava assim, ó. Ela não tinha mais labirinto. E entortando, então eu segurava ela. E sabe o que eu tenho percebido? Que eu ando com a Bárbara, ela fala, anda reto. Ela fala, anda reto. Porque às vezes eu, sem perceber. Dizem que professor não tem labirinto. Por quê? Desvia a rota. E a gente tem que andar na rota. O que é ser um discípulo de Jesus? Eu quero, em poucas palavras, tentar falar com os irmãos nessa manhã e fazer que esta manhã, antes da ceia, você reflita sobre isso. Primeira coisa, ser discípulo de Jesus é exercer um compromisso mútuo. Exercer um compromisso mútuo. Não precisa abrir. Hebreus 10, 25 diz assim, não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Está mais longe ou mais perto de Jesus voltar do que quando Hebreus foi escrito? Está mais longe ou mais perto? Mais perto. Hebreus foi escrito entre 60 e 70 anos depois de Jesus. Está bem mais perto. A igreja sofria perseguição naquela época. Só 300 anos depois de Jesus que vai ser liberado o cristianismo em Roma. 60 anos era perseguição atrás de perseguição. Os cristãos daquele período se sentiam completamente abandonados. Jesus veio, pregou, falou, um monte de gente se converte às palavras de Jesus e ele vai embora. E a galera que ficou pressionada, perseguida, abandonada, triste, sozinha. Mas quando a gente traz para o nosso dia a dia aqui, para mim, para você, 2000 anos depois, compromisso mútuo, sabe o que significa? A primeira palavra do nosso lema, que é o quê? Qual que é que vocês falaram? Amar. Compromisso mútuo significa amar. Nos tempos modernos, a gente não tem perseguição em São Bernardo, pelo menos eu acho que não tem. Você pode acordar e vir para o culto tranquilo, não pode? Pode. A única vez que eu fui impedido de chegar aqui foi logo que eu vim para a igreja, que tinha uma corrida aqui que eu não conseguia chegar na igreja. Fecharam a João Firmino. Ainda fecha? Fecha. Mas a gente tem liberdade. Mas sabe o que nos impede na igreja moderna, nessa igreja nossa de hoje, de vir aos cultos?
Não são mais os soldados, mas a comodidade e as distrações com outras coisas. Então, as confissões são baseadas nisso, essa distração. Amar, irmãos, é permanecer. Olha, presta atenção nisso. Amar é permanecer mesmo contra a vontade. Não é possível, pastor. Eu estou falando que é. Irmãos, você acorda, eu não acredito, porque eu não sou assim, que você acorda todos os dias para ir trabalhar, cheio de gás e vontade, principalmente no frio. Acorda? Você desperta, o celular, que agora o celular toca, você levanta e fala, vou trabalhar, e sai animado. Tem uma pessoa que trabalha comigo, que ela fala que chega de manhã no trabalho às 7 da manhã, mas ela acorda às 5. Ela fala, a hora que o celular toca, eu fico arrependido de não ter morrido à noite. Porque é terrível. Mas vai trabalhar? Por quê? Porque tem salário e boleto. Irmãos, amar, demonstração de amor é fazer, porque eu estou dizendo que você tem um compromisso mútuo, você com Cristo e Cristo com você. Amar é vida, mesmo sem vontade, mas eu vou para a igreja. É você, porque eu tenho irmãos que eu preciso me reunir. O dia que você fizer os 5C, quem já fez 5Cs? O dia que você fizer, você vai entender o que eu estou falando. Né, Ione? É compromisso. É você vir mesmo sem vontade. Tem uma história bem interessante de uma senhora que ficou com Alzheimer. 60 anos casada. O marido levava flores para ela, uma flor todos os dias. E ela ficou com Alzheimer. E o Alzheimer tira o que da pessoa? As lembranças, não é isso? E um dia pararam ele estava entregando a flor para ela. E alguém perguntou, por que você faz isso ainda? Porque ela nem lembra mais de você. Ela não lembra quem você é. Ele disse, mas eu lembro quem ela é para mim. Eu ainda lembro quem ela é para mim. Amar é isso. Ela não lembra mais que ele dedicou a vida para ela, que ele foi o marido dela. Mas ele ama. Pode ser que um dia ele acorde sem vontade de entregar a flor, mas ele vai entregar a flor. Pode ser que um dia você acorde sem vontade de vir para a igreja, mas você diz, eu tenho um compromisso mútuo com Cristo e Cristo comigo, e a igreja de Cristo é a representação dele, são os santos dele, impuros, imperfeitos, alguns chatos, alguns legais, alguns muito chatos, alguns muito legais, alguns cri-cris, mas são servos do Deus vivo, e nós estamos juntos aqui, com perfeições e com imperfeições, para servir juntos ao nosso Deus. Compromisso mútuo significa amar. E sabe qual é o compromisso mútuo que você representa o seu amor? É vindo aos cultos no domingo. É isso. O compromisso mútuo que você representa o amor é você estar nos grupos de conexão que nós temos aí espalhados na nossa comunidade. O compromisso mútuo é você se inscrever quando nós preparamos os cursos do Ministério Capacitar, quando você vem aqui. Não deixa só os 10, 20 sempre fazerem, as mesmas pessoas fazerem os cursos diferentes. Não, eu vou lá fazer eu, porque eu quero crescer, eu quero ser melhor, eu quero ser um discípulo de Jesus. É participar ativamente dos ministérios, é você lotar esse estacionamento no sábado e mostrar para essa galera aqui desse bairro, dizendo assim, nós somos um povo feliz, que nós celebramos a vida e celebramos o Cristo da vida. É triste quando um pastor, essa é a minha confissão hoje pela manhã com vocês. É triste quando um pastor prepara e percebe que os irmãos deixam o domingo do Senhor. Às vezes vem, mas é só um comparecimento religioso. Não é o domingo que celebra a vida do nosso Senhor Jesus Cristo.
Compromisso mútuo é amar. Segunda coisa, é quando nós somos discípulos de Jesus, de verdade, quando nós cuidamos das pessoas mais vulneráveis. Gálatas 6:2 diz assim: levem os fardos pesados uns dos outros, assim cumpram a lei de Cristo. O que significa isso? Paulo está falando para aquela igreja lá na Galácia, lá onde é a Turquia hoje, ele está dizendo assim: gente, espera aí, vem cá, vocês têm uma igreja aí dividida. A igreja de vocês, ela está rachada. Por que está rachada? Porque tem gente que está cultuando a graça de Jesus Cristo. Ó, que bom, que legal. Mas tem gente que fica observando as leis judaicas. Ao invés de pegar a graça de Jesus, se prende na lei judaica. Eu quero dizer para você que nenhum só, nem o outro. Nem só a lei, nem só a graça. Sabe o que você tem que fazer? Pegar a lei, pegar a graça e transformar isso em prática. A fé sem obras é morta. É isso que ele está dizendo. Cuidar dos mais vulneráveis, se a gente for basear no meu tema, no nosso tema, e eu fiz isso quando preparei o sermão, significa o quê? Acolher. Acolher é cuidar. Uma igreja acolhedora é aquela que transfere amor no acolhimento. Ontem nós tivemos aí a classe Crescer e os 5 Cs. Tanto em uma quanto outra, separadamente, os dois grupos disseram a mesma coisa. O que é que te fez ficar aqui, ouvir para esta igreja? Eu tenho certeza que outros testemunhos aqui. Pastor, essa igreja é uma igreja que acolhe pessoas. A gente é bem recebido lá na recepção. Chega aqui, pessoas nos cumprimentam, são pessoas felizes com a gente, são pessoas que sorriem para a gente. Não são amigos ainda, mas vão se tornar amigos. Mas são irmãos que entendem que você é falho, mas você é filha, filho criado em imagem e semelhança do Deus vivo. É uma igreja que acolhe. E acolher é simples, é tão básico isso, irmãos, que as confissões que a gente está dizendo assim, é voltar à essência. Sabe o que significa acolher? Não é dar uma coisa muito sofisticada. A gente brinca aqui que a pessoa que chega na nossa igreja ganha um iPhone, ganha um presente da Vivara, da Pandora. Não é isso. Sabe o que é acolher? Acolher é ouvir sem julgar. Isso é acolher. É a pessoa chegar do jeito que ela é, a gente ouvir e não ficar julgando. Mesmo as pessoas que já são daqui. Acolher é ajudar sem esperar retorno, nem promoção pessoal. Não é dar com uma mão e com a outra levantar e falar, fui eu que dei. Acolher é isso, é ajudar sem ter nenhuma perspectiva de que isso vai voltar para você. É simplesmente deliberar. Falar, toma aqui, ó. Eu tenho 2, toma 1. É isso. Acolher é você ser solidário. É servir com empatia. Semana passada eu fui... Acho que eu falei isso semana passada. Eu fui na Liberdade, falei, né? Que tinha uma fila num café para as pessoas entrarem e escolherem que tipo de atendimento elas têm. Inclusive, serem maltratadas. Quem vem para uma igreja, a última coisa que ela espera na vida é ser maltratada. Ela quer ser acolhida. É por isso que a gente vai nas paredes pretas e tem gente com plaquinha na porta, não tem? Tem gente que nem olha para a sua cara, mas está segurando a plaquinha. E põe a plaquinha na frente do rosto assim. Que a pessoa às vezes está de mau humor. A gente nem tem plaquinha aqui. Sempre. De vez em quando tem. Mas o seu sorriso e o seu aperto de mão vale mais do que 50 plaquinhas. É assim que funciona. Acolher é ouvir sem julgar. Acolher é esperar, é entregar sem esperar retorno. Acolher é servir com empatia.
Sabe por quê, irmãos? Quando eu acolho alguém, é porque alguém vai me acolher ou já me acolheu. E fez isso comigo. Quando eu acolho alguém como igreja, é porque eu estou dividindo o fardo, como disse o texto do apóstolo Paulo. E dividir fardo não é só entre os irmãos, eu também, eu estou aí junto com os irmãos. Eu vou falar para os irmãos que eu pensei em pregar sentado hoje. Sabe por quê? Para dar um referencial de que eu não sou diferente, eu sou exatamente igual a vocês, estou aí igual a vocês. Por diversas vezes, quando eu estava preparando o sermão, pensei em pregar sentado onde eu sento aqui. E só falando. Só por uma questão de oratória e de chamar a atenção, eu vim para frente. Mas acolher é isso. É a gente não ter a perspectiva de que nós somos diferentes dos outros. É dizer assim, olha, você pode falar das suas lutas comigo, porque eu sou igual a você. Eu falo igual a você, eu peco igual a você, ou pior que você. Eu não sou melhor, não. Sou igual. Eu e o pastor Lu, o pastor Lucas, o pastor Maca, nós temos dificuldade, nós choramos, nós pecamos, nós pisamos na bola, nós às vezes discutimos, é tudo igual a você. Mas tem uma coisa que é pior que você um pouco. Porque nós temos que estar aqui na frente. E agora eu devo ter perto de 200 pessoas me observando, avaliando. Se eu faço muito gesto, se eu falo muito né, não é assim que a gente faz? Se o meu zíper está aberto, se a minha barriga cresceu, se o meu tênis desamarrou, é assim que a gente faz. Então eu tenho que me expor um pouco mais. Você pode vir ficar sentado aí com as suas fragilidades e ir embora com elas. Mas você pode compartilhá-las e dizer assim, eu estou aqui, mas eu estou despedaçado. E olhar para alguém que está do teu lado, ou alguém que você tem um círculo de amizade, e dizer assim, eu estou quebrado, mas eu só vim aqui hoje porque em Jesus Cristo eu sei que você vai me acolher, e vai me amar, e vai me dar a mão, e vai me acarinhar, e vai sorrir para mim. Tem gente que vem à igreja porque espera um sorriso, porque a semana inteira ninguém sorri para ninguém. Acolher é isso. Nós pastores temos fardos, por isso que nós precisamos de confissões. Reverendo Hernandes, meu amigo, tem um grupo, ele fez um livro, né, sobre isso, mas a gente tem um grupo que chama de Pastor para Pastor. Nós precisamos acolher os pastores, precisamos acolher as esposas de pastores. Nancy Duzilek, mulher de um pastor batista, ela escreveu um livro que chama A Mulher Sem Nome. É um best-seller. A Mulher Sem Nome. Graças a Deus, aqui as irmãs, esposas dos pastores, são mulheres ativas, que são elas se sentem amadas. Eu vou falar isso, a minha esposa nem está aqui, ela vai chegar daqui a pouco. Mas ela se sente amada nesta igreja. Mas eu vivi numa comunidade, pastorei 19 anos. Que a Anne era só a esposa do pastor Ricardo. A maioria das pessoas nem sabia o nome dela. Sabia? Feria o coração dela. Ela só queria ser acolhida. E graças a Deus aqui ela foi. A Anne é a Anne. Ela não é só a esposa do pastor Ricardo. Tem hora que eu me apresento assim, eu sou esposa da Anne. É? Isso é acolher. Nós precisamos, irmãos, uns dos outros. Ninguém vive sozinho. Terceira e última coisa. Para nós sermos discípulos e andarmos na rota da ordenança de Jesus, nós precisamos manter a centralidade da missão. Centralidade da missão. Sabe o que significa isso? Qual é a terceira palavra do nosso lema? Amar, acolher e influenciar. Centralidade na missão quer dizer, nós precisamos focar, manter o foco, manter a prioridade na missão, dar a importância na missão. Que missão é essa? A missão que Jesus nos ensinou. João 20, 21 diz, novamente Jesus disse, paz sejam com vocês, assim como o Pai me enviou, eu também os envio.
Nós não nos convertemos um dia para estar com a salvação garantida e ficar de boa. Nós nos convertemos um dia para sermos discípulos de Jesus. E quando João fala isso, ele fala num tempo em que os discípulos tinham perdido Jesus fisicamente e estavam amedrontados, sem saber o que iam fazer. E Jesus olha para aquelas pessoas e fala: gente, vocês têm uma missão, acorda, eu fui, mas vocês a partir de agora são os que vão. Vocês têm uma missão. É a essência da fé, é a essência da minha palavra, disse Jesus. Manter a centralidade significa influenciar pessoas. Um discípulo maduro no Evangelho influencia pessoas, transborda com caráter, com graça e serviço no reino. Influenciar é isso, é você ter caráter, é você ter graça, acolhimento e serviço. E não é só aqui na igreja, é longe daqui, é fora daqui, fora das portas da igreja. Influenciar pessoas significa transformar o seu lar e a igreja que você serve num ambiente de amor e de perdão, não de acusação e de ódio. De amor e de perdão. Não importa o que foi feito, amor e perdão. Influenciar é onde você impacta os seus colegas de trabalho. Influenciar é onde eles olham para você e dizem assim: puxa, esse cara é diferente. Mas não é porque ele é mais bonito ou mais feio, mais gordo ou mais magro, mais alto ou mais baixo. Ele é diferente porque Cristo habita nele e ele faz nova todas as coisas. Ele consegue pegar aquilo que é muito ruim e transformar em coisa boa, em perspectiva de vida. Influenciar as micro-sociedades ao nosso lado. Trabalho, escola, amigo, vizinho, qualquer lugar. Irmão da igreja. Falei isso na semana passada, irmãos, nós estamos aqui, na Vila Euro. Os nossos vizinhos, sequer nós sabemos os nomes da maioria deles. Sábado nós temos uma grande oportunidade de dizer para os nossos vizinhos, através dos nossos atos, das nossas atitudes, fechar essa rua de gente e dizer assim: olha, nós estamos aqui, venha comer com a gente, venha celebrar com a gente, olha que nós somos diferentes, nós não somos tão chatos que nem vocês imaginam. Amém? É influenciar. A minha confissão nesse tema é dizer assim: eu quero ver, eu, pastor Ricardo, pastor Lu, tenho certeza disso. Nós queremos ver a nossa igreja amadurecendo, crescendo em unidade, sendo uma influência para essa rua, para esse bairro, para essa cidade de São Bernardo do Campo. Lá para o Egito com o pastor Edu, lá com o Bob, no meio dos skatistas. Quero encerrar dizendo que discípulo não é escolha, irmãos, é um chamado, é uma ordenância. Jesus não mandou só a gente pregar, ele falou a gente fazer discípulo. Exercer um compromisso mútuo significa amar. Cuidar dos mais vulneráveis significa acolher. E cumprir a missão de Jesus significa influenciar. Que você possa se comprometer, como eu me comprometi, com a missão dessa igreja, que é amar, acolher e influenciar. Essa é a minha confissão nesta manhã. Que você possa assumir um lugar de discípulo, porque deixa de ser espectador, deixa de ser ouvinte, passa a ser um cidadão ativo no céu e saqueia almas do inferno. Esse é meu pedido nesta manhã. Nós vamos cantar um cântico agora, nos preparando para a ceia.